Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de nós termos uma direção de Deus para as nossas vidas. E nós estamos começando mais um mês, querido, uma série dentro do mês de março, que é a nossa série que a gente vai aprender um pouquinho falando sobre Ezequiel, aprendendo com o profeta Ezequiel. Continuamos dentro da nossa proposta de em cada mês aprender um pouquinho com os profetas do Antigo Testamento. Terminamos falando um pouquinho sobre Ageu, que foi a nossa ministração, nosso aprendizado do mês de fevereiro. E ontem, na quarta-feira, foi ao ar nosso último devocional escrito, está lá nas nossas redes sociais, sobre esse livro tão poderoso. 2 capítulos que mostram a glória da segunda casa. E pautados nisso, dando continuidade àquilo que nós estamos fazendo, eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel, querido. Ezequiel, ele é um profeta maior. E esse profeta, ele foi um homem de valor também, é um homem reconhecidamente, também no Novo Testamento, as visões da glória de Deus que ele teve se assemelham muito aos relatos do livro de Apocalipse. E esse homem que sofreu muito, mas foi um grande homem de valor que entregou com coragem a palavra de Deus para o seu povo, tem muito a nos ensinar também, queridos. Então, qual que é um pouquinho do contexto da história desse homem, Eu tenho aqui uma colinha para que a gente pudesse trazer para vocês. Então, ele tem, o seu livro tem 48 capítulos, ele fazia parte do primeiro grupo que foi deportado de Judá por Nabucodonosor, o imperador, Nabucodonosor, para a Babilônia. Então ele vai junto com esse primeiro grupo, com o grupo do rei Joaquim, no ano de 597. Ele tinha nessa época cerca de 25, 26 anos, quando ele foi para o exílio. E lá no exílio, querido, aconteceram muitas coisas difíceis com ele, inclusive ele acaba perdendo a sua esposa ali. Ezequiel, ele é da linhagem sacerdotal, ele é um sacerdote. E aí quando ele chega ali no exílio, o Senhor o chama para ser profeta, para profetizar para os exilados ali da Babilônia, tá bom? O seu livro é um livro autobiográfico, ele fala muito das suas experiências, Ele tem muitas visões com o Senhor, querido. Ele usa muitos símbolos e parábolas para entregar as suas profecias. Ezequiel, ele assume 2 papéis, Ele era sacerdote da linhagem sacerdotal, e o sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. E também, como profeta, ele representa Deus diante do povo. E ele tem essas 2 funções. Por isso que ele passa por muitas dificuldades, ele sofre muito. Por quê? Porque a representação que ele tinha que fazer, tanto do povo diante de Deus, quanto de Deus para o povo, era com atos simbólicos. E esses atos simbólicos eram muito custosos para ele. O Senhor pedia para ele fazer algumas coisas que eram muito difíceis para ele. Para você ter uma ideia de um ato simbólico que ele teve que fazer diante do povo, que Deus havia mandado, ele teve que assar o seu próprio pão em fezes de animais. Então você imagina, porque nessa ocasião ele estava falando de como seria o exílio, de como seria todo aquele povo, o restante do povo que não havia sido deportado, como que eles ficariam. E ele vem falando, sobre o juízo de Deus. E esse juízo de Deus, a forma simbólica dele falar, custa muito para ele, é muito difícil, querido. Ezequiel também é uma das pessoas, um dos profetas que mais falam sobre a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, querido. E uma coisa muito importante em seu livro é que Deus chama ele de filho do homem, ou seja, como pessoa ou filho da humanidade, que simboliza a fragilidade do ser humano. E é tão importante que o próprio Jesus, ele vai se chamar de filho do homem, para você ver a importância desse livro. Um dos aspectos mais conhecidos de Ezequiel, é sobre o Vale dos Ossos Secos, que ele faz aquela profecia sobre aqueles ossos secos e eles começam a ganhar vida. Então é uma das porções mais conhecidas desse livro, que é incrível. Se você tiver a oportunidade, leia, querido, o livro de Ezequiel. Permita que a glória do Senhor impacte a sua vida e veja o quanto esse homem, ele escolheu, ele aceitou sofrer
para levar a palavra de Deus ao seu povo e representar o seu povo diante de Deus. Então o seu livro ele é desenvolvido em 3 partes principais. A primeira, ele fala sobre o juízo que Deus traria ao povo de Judá. A segunda, o juízo que Deus traria às nações em volta. E o terceiro é a promessa de renovo que o Senhor traria com misericórdia e graça sobre o seu povo, a sua nação também. Então é muito importante esse livro, querido, para que a gente possa ter uma dimensão do que estava acontecendo naquele tempo, e principalmente de um Deus que ele julga, mas que ele nunca perde de vista o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, e está o tempo todo tentando resgatar o seu povo para estar junto com ele novamente. E eu queria ver com você a chamada desse profeta tão importante na palavra de Deus. Ali em Ezequiel, no capítulo 2 e o versículo 1 e 2, que acontece a chamada desse profeta que é tão importante na Bíblia. Ele diz assim, o Senhor diz: "E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo." Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Queridos, essa forma do Senhor trazer o seu profeta para que ele pudesse entender a chamada que o Senhor tinha na sua vida é muito peculiar, é muito importante. Ele vai falar assim também com Daniel, pedindo para que ele se posicione, que ele se coloque de pé. E o que significa isso para nós, querido? Essa chamada que Ezequiel teve também serve para os nossos corações, para a nossa vida. O Senhor começou a falar com ele sobre aquilo que ele seria, fazer para ele as suas promessas, mostrar o caminho que ele deveria trilhar, quando ele se põe de pé. Se pôr de pé, queridos, é quebrar o marasmo, é sair da paralisia, é sair da mesmice, é justamente tomar uma decisão, é olhar para cima, é mudar o foco, tirar o foco das coisas que estão ao nosso lado, das coisas que nos levam para baixo, e nos colocar então o nosso foco, a nossa atenção em Deus, naquilo que Ele está falando para as nossas vidas. É um sentido, né, de prontidão. Se colocar em pé é alguém que se coloca para fazer alguma coisa, para caminhar, para trabalhar, para se esforçar. É um ato da nossa vontade, da nossa decisão, do nosso querer. Então o Senhor ele valoriza muito isso. Você lembra ali no livro de Josué que o Senhor fala para que nós possamos nos esforçar, que Ele seria conosco, né? No caso com Josué, e essa palavra vem ao nosso coração. Com Ezequiel é a mesma coisa, ele faz ponte de pé, querido. Você imagina Deus falando isso para um homem que ele havia vindo do exílio de Judá para a Babilônia, era cerca de 1.100 quilômetros. E eu não sei não se ele não fez isso totalmente a pé, porque era uma característica daquele tempo. As pessoas que iam cativas, eles tinham que andar todo esse trajeto. Então você imagina para alguém que teve o seu reino destruído, que teve a sua família destruída, que teve a sua posição destruída, que ele estava sofrendo, que ele estava no exílio, que ele estava ali como escravo naquela cidade, sendo tratado realmente como lixo por aqueles babilônios, que era aquilo que eles faziam, era isso. Então você vai imaginar alguém que estava nesse sentimento, como que ele estaria? Normalmente uma pessoa que passa por esse grau de sofrimento que Ezequiel passou é uma pessoa que ela fica prostrada, que ela fica paralisada, que ela não consegue se mexer, ela não consegue se levantar, ela está dentro do poço da amargura, da angústia, da tristeza. E então o Senhor visita ele ali. E aí quando ele tem essa visão da glória do Senhor, aquilo começa a mudar dentro dele. E o Senhor então no meio daquilo fala assim: Ezequiel, põe-te em pé, cara. Se levanta, cara, porque você tem muita coisa para fazer ainda. A sua vida não acabou. Esse aqui não é o ponto final. Pelo contrário, agora que você vem para o exílio, é agora que eu vou usar você mesmo, querido. Então Ezequiel, ele era um sacerdote. Eu falei na primeira parte. Ele talvez achava que ele ia substituir o seu pai e ele ia continuar trabalhando ali dentro do templo, dentro da sua cidade, do seu povo, da sua cultura, da sua sociedade. Mas tudo aquilo acabou, queridos. E aí quando acabou,
e esse homem ele é transportado sem expectativas ali para a Babilônia. Ele acha que tudo estava destruído, que agora era só ser escravo mesmo e aguentar aquela vida e ficar talvez com uma pequena esperança ou expectativa de voltar o mais rápido possível para a sua terra. O Senhor então dá uma outra vida a ele, chama ele para a função de profeta, o que ele não era ainda. É Deus que o chama para a função de profeta. Deus faz assim conosco. Em todos os momentos que nós achamos que é o ponto final, que a barreira chegou, que a estrada terminou, o fundo do poço chegou, querido, Deus tem algo para fazer diferente em nossas vidas e nós podemos ouvir o Senhor falando conosco, nós podemos entender qual é esse diferente em nossas vidas quando nós nos pomos de pé. E aí, queridos, é muito interessante a forma como ele coloca esses dois versículos, porque no versículo 1, o Senhor pede para ele se pôr em pé, não foi? Então, da onde que vem essa decisão? Vem do profeta. Ezequiel tem que se colocar em pé, Deus mandou. Veja como Deus, ele já estava aqui trabalhando, como ele trabalha hoje. Nós que temos o Espírito Santo, não podemos trabalhar sozinhos, não podemos viver sozinhos, nós estamos dentro de um relacionamento com Deus, e esse relacionamento é o mais importante. Ao mesmo tempo que no versículo 1 ele fala assim: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Então ele vai se pôr em pé, e olha que interessante. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, versículo 2, e me pôs em pé. Você está vendo? Deus mandou ele se colocar em pé, mas também mandou o seu Espírito, e ele reconhece que através do Espírito Santo ele se pôs em pé. Foi o Espírito do Senhor que fez ele ficar em pé. Então juntou a decisão de Ezequiel de se colocar em pé, sair daquele marasmo, daquela paralisia, daquele final de percurso, daquele fundo do poço aonde ele estava, lá com os exilados. E aí a hora que ele toma essa decisão, como o Espírito Santo, querido, que habita dentro de nós, estava sobre ele, que naquele tempo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o profeta, não estava dentro como está dentro de nós agora, porque só veio para dentro de nós depois da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, esse Espírito também entra nele, vem sobre ele e o coloca em pé, como ele mesmo reconhece. É você trabalhando com o Espírito Santo que vai fazer com que a sua vida dê certo. Mas para isso, não pode deixar de tomar a decisão de se colocar em pé e procurar essa palavra do Senhor, procurar a sua voz, e em se colocar em pé, reconhecer que é o Espírito Santo que ele está te ajudando nesse processo. A minha vontade, junto com o poder do Espírito Santo, é que vai fazer com que a minha vida volte aos trilhos, que eu recomece, que eu volte a cumprir o propósito e vontade de Deus para a minha vida. A vida de Ezequiel não havia acabado, queridos. Ele perde muito, inclusive no meio do percurso ele vai perder a sua própria esposa. Ele vai fazer atos simbólicos muito difíceis para ele. Ele vai enfrentar um povo muito obstinado, rebelde, mau. Ele vai fazer tudo isso. Mas por quê? Porque no começo ele tomou uma decisão de se colocar em pé. Então, queridos, eu não sei aonde essa ministração está chegando, mas se esse é o seu caso, e você está na condição de Ezequiel, que você foi deportado para um local que você não conhece, que você está sofrendo como escravo debaixo de um império muito mau, muito destruidor, se você viu todas as coisas ao seu lado sendo queimadas, destruídas, mortas, ciclos acabando, vitórias acabando, e você hoje se encontra dentro de um poço sem saída, o fundo do poço, realmente o fim do percurso, querido, ouça a voz do Senhor. O Espírito Santo de Deus ainda habita dentro de você, então põe-te em pé e eu falarei contigo. É uma promessa de Deus. Olha, liga a sua antena para você ouvir, sintoniza com o céu a sua antena, a sua mente, o seu coração, para você começar a ouvir novamente Deus te dando novos ofícios, te dando novos caminhos, novas saídas, aquilo que você tem que fazer de novo, reconstruindo a sua vida. Nosso Deus é um Deus de reconstrução e Ele tem poder de reconstruir a sua vida. Põe-te em pé e eu falarei contigo. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e a sua família.